Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, Cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite, eu sou o professor Carlos Silva e vou apresentar o Cidadania em Debate. A ausência foi de quase 2 anos, mas o retorno traz novidades. Está de volta à programação da FURB TV, o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, SINCEPES. O programa volta para tratar de assuntos de interesse do servidor da FURB, mas não vai ficar apenas nisso. Mercado de trabalho, educação, saúde, ecologia, economia solidária, globalização, política, esporte e lazer estarão na pauta do Cidadania, além de outros temas de interesse da comunidade. E no retorno do Cidadania, o assunto de hoje é sindicalismo. Para falar deste tema, temos as presenças do presidente do Sindicato dos Bancários de Blumenau, Leandro Spezia, que tem muitos anos de atuação no movimento sindical, e Ari Germer, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Blumenau. Antes de abrir o nosso debate, vamos acompanhar o depoimento de alguns trabalhadores ouvidos por Léo Lapis sobre sindicalismo. Desde sua origem, o sindicalismo tem como objetivo principal proteger e lutar pelos direitos dos trabalhadores e por uma sociedade mais justa. A formação política e cultural é uma das principais ferramentas para a conscientização e união dos trabalhadores na busca por melhores condições de vida. E para você, qual é o papel de um sindicato nos dias de hoje? Eu acho que a função do sindicato, uma das principais funções dele, é defender os interesses do seu servidor sindicalizado. Tá, beleza, eu não sou associado e o sindicato, na minha opinião, serve para defender os direitos de todos os servidores, né, para fazer que a gente tenha melhores condições de trabalho. Filiado ao Sindicato de Jornalistas Profissionais de Santa Catarina, que é ligado à FENASH também, Federação Nacional de Jornalistas, eu acho um papel fundamental o sindicato, porque ele é um elo de ligação entre um funcionário e a categoria. Ele está aí para representar, eu acho muito importante, as pessoas têm que se filiar, têm que participar, tem que ter um sindicato para participar, para defender os seus direitos. Na minha opinião, o sindicato, para mim, ele representa muito para o funcionário, os direitos dos cidadãos brasileiros. Para mim, é fundamental, na minha opinião, a pessoa sindicalizar. Sindicalizada. E eu penso que a importância do sindicato é para estar representando a classe, estar lutando pelos direitos, não na prestação de serviço, também nos anseios que a classe tem dentro do seu trabalho, nos questionamentos. Acho que é isso, na luta pelos direitos deles que eles têm. Vamos começar a conversa com Leandro Spezia. Leandro vem no movimento sindical há muito tempo e está aí em Blumenau fazendo esse trabalho de conscientização também, né? Leandro, qual o futuro do sindicalismo? Para onde caminha, né, o movimento sindical, se a gente pegar aí a história do movimento no Brasil? Então, Carlos, boa noite a você, boa noite telespectador da TV FURB. É um prazer estar aqui no Cidadania em Debate, voltando ao ar. É uma grande conquista dos trabalhadores da cidade. Além dos trabalhadores e servidores aqui da FURB, esse programa é fundamental para toda a cidade de Blumenau e até para a região, né? Muita gente assiste o programa e, com certeza, ele tem um papel formador, educador e conscientizador, né, pelos grandes debates que foram feitos aqui, né? Então, para nós é muito importante estar nesse momento refletindo sobre esse tema sindicalismo. E nós vivemos um momento de muita indecisão, de muitas dúvidas. A gente chama da encruzilhada histórica que o movimento sindical, social e a esquerda brasileira vive no nosso país, e Blumenau não é diferente, né? E eu falo a esquerda brasileira por isso, porque o movimento sindical, o sindicalismo no Brasil, ele surgiu no meio da esquerda, no campo de esquerda, buscando as reivindicações dos trabalhadores, buscando as bandeiras dos trabalhadores, enfim, o sofrimento dessas pessoas, e onde elas passam a se unir e tentar, através da sua união, através de um instrumento chamado sindicato, mudar essa realidade, né? Partindo dos direitos mais imediatos, mas também de coisas maiores, né? A questão da dignidade, questão de soberania do seu país, a questão da saúde, da educação e de ter um país diferente também, né? Então, o movimento sindical ele tem um futuro bastante duvidoso,
né? Nós temos que ficar atentos para isso, mas ao mesmo tempo muita coisa está acontecendo, né? Eu acho que no decorrer da conversa aqui a gente vai falar muita coisa do que está surgindo de novo e de que a gente pode estar aí construindo muita coisa importante para o sindicalismo do Brasil. Bom, nós temos aqui também a presença, né, do Ari Germer. O Ari é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Blumenau e Gaspar, né, e vem desenvolvendo um trabalho aí pela mobilização, muitas vezes, da categoria, né? E, Ari, essa coisa do movimento sindical, porque se faz um trabalho, né, de conscientização de uma classe, mas isso reflete também em toda a sociedade. Como é trabalhar com o profissional e também explicar para a sociedade um determinado trabalho de mobilização? Boa noite, professor Márcio, né? A gente vem aí de uma luta de anos, né, tentando mobilizar a categoria do transporte juntamente com os trabalhadores e educando os trabalhadores e ensinando os trabalhadores que trabalhador é trabalhador em qualquer lugar, em qualquer ramo, em qualquer categoria, né? Então é um desafio grande que a gente assumiu isso aí, estamos na frente aí 4 anos e cada vez a gente está aperfeiçoando, né, tentando melhorar e deixando bem informada a categoria, né, dos dados que acontecem em nossa volta, na nossa cidade, no nosso estado, no país, né, dizendo que o trabalhador não é apenas o elefante do circo, mas sim é o trabalhador que mexe o Brasil. Então a gente está mudando e todo trabalhador conscientizado e sindicalizado, porque o sindicato só é forte quando a categoria está junto com o sindicato. Então a gente acha que o sindicato tem que ter sim a presença dos trabalhadores, né? E sem trabalhadores não existe sindicato. O Leandro está no Sindicato dos Bancários há quanto tempo? Aproximadamente uns 10 anos. Mas no movimento sindical? Já há muito tempo. Minha vida inteira, desde que eu comecei a militar no movimento estudantil, eu comecei a estudar, eu sempre fui militante social, de esquerda, né? Então participei do Fora Collor, todas as lutas aí que nós travamos em Blumenau, contra a repressão, contra a ditadura, contra os problemas da classe trabalhadora, nós sempre estivemos militando, né? Eu sou funcionário do Banco Mercantil do Brasil há 20 anos e estou esse período no sindicato me dedicando exclusivamente ao sindicato já faz um bom tempo. Bom, você consegue perceber as transformações que o movimento sindical vem sofrendo ao longo desse período, né? Sim, sim. E eu gostaria eu gostaria de fazer uma reflexão, né, com você. O movimento sindical, historicamente, ele surge para tentar ser um intermediário nessas relações, né, trabalhador e os empregadores, né? Sim. E nesse teu período de participação no movimento sindical, o que você pode apontar dos avanços que o sindicalismo, o próprio movimento, teve que fazer para se sustentar? Então, o movimento sindical no Brasil, ele tem uma história muito interessante, né? Ele começa há muito tempo atrás, já com o movimento dos anarquistas. Depois de um período, ele tem também a influência dos comunistas, que iniciaram as rebeliões nas fábricas e o enfrentamento direto ao patrão, né, à opressão que os trabalhadores viviam naquele período. E na década de 80, no Brasil, ele passa a ter uma transformação muito grande, onde ele consegue se tornar um movimento de massa, né? Até então, ele não tinha conseguido fazer isso, ou seja, juntar milhões de pessoas, milhares e milhões, para lutar em torno de uma causa. Que, como eu falei anteriormente, que uma causa que inicialmente é pelas questões imediatas, ou seja, pelo salário, por condições mínimas de trabalho, enfim, por saúde no local de trabalho. E num segundo momento, ele já se transforma num sindicato que a gente chamava na época sindicato cidadão, que não era só para lutar por direitos imediatos, mas sim por lutar por algo mais. Que aí entra a saúde pública, a educação pública, entra a moradia, problemas sociais que o nosso Brasil sempre teve, né? E, acima de tudo, lutar contra a ditadura, né? Que o movimento sindical tem um papel fundamental nesse período, né?
principalmente na década de 60 até a década de 80, lutando contra a ditadura, né? O movimento sindical na década de 80 foi muito perseguido, muitos foram presos, né, torturados, pessoas mortas, e de lá para cá ele vem sofrendo vários movimentos de transformação, mas a essência do movimento sindical ela existe, né, que é uma essência de luta, de resistência. O Brasil tem uma história muito bonita de luta sindical. Pena que a gente não consegue visualizar isso no dia a dia, né? Muito dessa história, inclusive, foi perdida, né? E também muito dela foi canalizada para a luta eleitoral. Temos aí um presidente sindicalista, né? Exatamente. Então, o Brasil tem essa história, ou seja, pegou um peão de fábrica, como a gente chama, uma pessoa com uma série de dificuldades, inclusive de fala, de conseguir se comunicar com a burguesia, mas se comunicava muito bem com os trabalhadores, se comunicava muito bem com o povo e conseguia implementar, não ele exatamente, mas aquele sindicalismo, aquele movimento que surgiu na década de 80, implementar uma pauta, elaborar uma pauta, discutir com as massas e fazer com que elas fossem às ruas para conseguir pôr em prática, né? E aquilo jogou ele como uma figura muito importante, o presidente, que chega a ser eleito. É claro que ali teve uma série de elementos depois, ele fez algumas alianças e tal, com a própria burguesia, com empresários e tudo mais, que a gente não vai entrar nesse mérito, que o assunto é sindical e não é eleitoral, né? Mas hoje nós temos uma herança muito interessante, um histórico muito interessante, que não pode ser descartado, né? Que tem que ser balizador de qualquer organização sindical que a gente faça. É claro que hoje a gente inovou muita coisa, né? Surgiu fatos novos, o mundo do trabalho mudou muito, né? O desemprego aumentou de forma extraordinária, né? A opressão, o massacre que existe no local de trabalho hoje, com a própria tecnologia, demitindo uma massa de trabalhadores, ficando com um número pequeno, tendo que produzir, em período curto, produzir muito, né? Mas o trabalhador também vai ter que se adaptar a essas mudanças, né? Exatamente, por isso que é a grande dificuldade hoje do movimento sindical. Ele vive uma crise, ele vive uma encruzilhada histórica que eu falei no início, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? E a gente vem tentando, dentro dessa crise, buscar novos caminhos, não esquecendo o passado, né? Avaliando o passado, lembrando dele, mas principalmente analisando muito bem o que a gente está vivendo para traçar novos caminhos que a gente consiga, de fato, lutar por melhorias da classe trabalhadora. Bom, vamos dar um rápido intervalo e já voltamos para continuar a conversa aqui sobre sindicalismo.